Capítulo 225, Casa de Leilões Quilat, 8 Majestade. O quê? O grito da Rainha do Verão ecoou por todo o território do Dragão Vermelho. Os que estavam esperando do lado de fora entraram na sala em pânico. Eles eram proibidos de entrar sem permissão, mas não era hora de pensar nas regras. Uma visão aterrorizante os esperava. O corpo da Rainha do Verão estava cheio de rachaduras, como porcelana quebrada em pedaços ou solo que passou por uma seca. Elas se espalhavam como teias de aranha e sangue escorria delas. Seu cabelo prateado estava se tornando totalmente preto. Eles agiram rapidamente, com medo de que ela poderia explodir a qualquer momento. A resposta rápida dos oficiais de posição alta do Dragão Vermelho fez com que boatos não se espalhassem, mas todos os 81 olhos que estavam no quartel estavam tensos. A Rainha do Verão não era só a líder do clã. Ela era a personificação do Dragão Vermelho. A Rainha do Verão era um motivo para a torre ter tanto medo do Dragão Vermelho, e os jogadores do clã eram tão fortes porque a Rainha do Verão compartilhava seus poderes com eles. Os 81 olhos eram praticamente seus apóstolos. Eles usavam todos os tipos de poderes dela e suas conquistas também foram devido a ela. Se algo acontecesse com a Rainha do Verão, os 81 olhos e o clã desmoronariam, suas vidas seriam destruídas. Eles estavam desesperados para impedir que isso acontecesse. Tom e Troy, as pessoas que tinham descoberto a inscrição, estavam ainda mais agonizados. É veneno demoníaco. Ridículo. Troy cerrou os punhos enquanto olhava para o rosto devastado de Tom. Raiva emanava de cada poro dele. Só veneno demoníaco poderia ferir seriamente alguém da grande espécie dracônica. Conseguimos lidar com o pior com a ajuda dos sacerdotes, mas foi só uma solução temporária. O antídoto. Troy engoliu o resto das suas palavras. Tom não perguntou o que ele queria dizer, era óbvio. Era impossível de se tratar facilmente o veneno demoníaco. Além disso, os pesadelos da Rainha do Verão a impediam de descansar, então ela teria dificuldade de se curar. As coisas acabariam piorando. Tom sentia como se sua cabeça fosse explodir, mas ele tinha que fazer alguma coisa. Ele não estava somente preocupado que seus irmãos, que também eram seus rivais, poderiam comê-lo vivo, mas também que o clã poderia ser destruído. E o dono original da inscrição? Já encontraram o vendedor? Troy balançou a cabeça. Eles procuraram pelos registros e se prepararam para confrontar o escritório, mas não encontraram nada. Eles também procuraram por testemunhas, mas ninguém se lembrava de nada. Alguém planejou isso tudo desde o começo. Sinton cerrou os dentes. Quanto mais pensava, mais inacreditável era o fato de alguém se atrever a mexer assim com o Dragão Vermelho. Se o inimigo sabia que a Rainha do Verão precisava da Pedra Filosofal, significava que eles planejaram feri-la diretamente. Ele tinha certeza de que um grupo poderoso estava por trás de tudo. Quem era? Elohim? A Terra do Sangue? O Mar do Tempo? Os sobreviventes de Xiongvado? Ou o Deus da Espada? Quem quer que fosse, uma coisa era certa: eles não conseguiriam escapar. O Dragão Vermelho perseguiria o responsável até os confins do mundo e destruiria tudo relacionado a ele. Eles já tinham se tornado inimigos do escritório, da Torre de Magia e da Terra do Sangue, que estava protegendo um magnata. Mas Tom não se importava. Ele só estava preocupado com a sobrevivência da Rainha do Verão e a destruição dos seus inimigos. E o lugar onde a inscrição foi encontrada. Se nós éramos os alvos, devem ter deixado alguma pista para trás. Troy assentiu e puxou alguns papéis. Você se lembra do patrimônio histórico de Fausto de 6 anos atrás? Fausto. O lugar não era considerado falso. Quase ninguém se lembrava de Fausto, o depreciador da luz que era equiparável à Rainha do Verão. Hoje em dia, ele podia ser comparado ao Rei Marcial. Ele era famoso, pois, apesar de não estar afiliado a ninguém, era o único contratante do demônio Mefistófeles. Mefistófeles colecionava todos os tipos de conhecimento e Fausto realizou várias conquistas com sua influência. No entanto, suas conquistas não eram conhecidas pelo mundo, já que ele não tinha nenhum amigo ou companheiro.
Como resultado, quando seu antigo laboratório foi descoberto, a torre virou de pernas pro ar. Entretanto, o interesse das pessoas desapareceu rapidamente quando descobriram que só tinha coisas estranhas em seu laboratório e nada dos milagres que as pessoas estavam esperando. Não era nada mais do que a masmorra de um mago inútil. Era o que eu também achava, mas parece que estávamos errados. O que aconteceu? Um ano depois do grande tumulto do descobrimento de laboratório, Xiongvado e Valpurgisnacht inspecionaram o lugar juntos. Naquela época, a pessoa encarregada do Xiongvado era Leonte e os olhos de Tom brilharam. Leonte era a pessoa responsável por criar a pedra filosofal. E? Troy concordou com a testa franzida. Não sabemos com certeza o que descobriram lá, mas depois que Leonte e Valpurgisnacht entraram no local, algumas testemunhas disseram que eles tinham encontrado algo parecido com um monumento de pedra. Não acha que isso pode estar relacionado? Tom apertou as mãos. Veias azuis saltaram em seus punhos. Leonte estava morto, o que significava que só havia um suspeito: Valpurgisnacht. Ele não sabia por que um bando de bruxas estava atrás da Rainha do Verão. Era possível que não tivessem nada a ver com isso, já que as descobertas feitas no laboratório poderiam não ter nada a ver com a inscrição. No entanto, era óbvio que eles tinham feito algo suspeito com Leonte. A única opção era o dragão vermelho invadi-los e forçá-los a responder. E mesmo que Valpurgisnacht não fossem os responsáveis, o dragão vermelho conseguiria rastrear o verdadeiro culpado. Era importante seguir a trilha. Então aquelas putas se atreveram a fazer essa coisa terrível. HM? Crunch. Tom cerrou os dentes e virou-se para olhar para Troy. Troy deu um aceno de cabeça. O dragão vermelho teria que se preparar para um derramamento de sangue se tivessem que lutar contra Valpurgisnacht. Mas não havia tempo para considerar os prós e contras. Mesmo que tivessem que lutar contra toda a torre, eles encontrariam um malfeitor e também uma cura para a Rainha do Verão. Como o diário descrevia, Marquês Caliburn era um homem de meia-idade com uma aparência feroz. Os 4 duques e 8 marqueses eram as espadas mais estimadas do imperador da Gula. E o Marquês Caliburn era um dos mais fortes, o ranker de alto nível com habilidades extraordinárias. Yonvou se perguntava se ele conseguiria vencer se lutassem. Como ele ainda não tinha se assimilado completamente com a pedra filosofa, seria difícil se ele lutasse sozinho. Mas se Shannon e os outros ajudassem, então, eu consigo. Vai ser fácil agora. Ele era poderoso o suficiente para enfrentar rankers de alto nível. Yonvou olhou para o Marquês Caliburn. E se eu for? Seu tom era impassível. Uma das sobrancelhas do Marquês Caliburn se contraiu. Então ele assentiu sem mostrar suas emoções. Fui um idiota por perguntar. Quem mais você seria estando na companhia do exilado, o caçador de cobras e os irmãos Xiongran? Marquês Caliburn estreitou os olhos. Eu estava esperando que você aparecesse. Alguns meses atrás, achamos que você tinha ido visitar um bordel, mas quando chegamos lá, você já tinha desaparecido. É por causa do Barão Lau. Sim, você sabe o que aconteceu com ele. Os olhos do Marquês Caliburn brilharam. Lau é um subordinado importante para mim. O imperador ordenou que visitasse você e o exilado para convidá-los para a Terra do Sangue, mas ele nunca voltou. Quero saber o que aconteceu. Você já não tem uma ideia. A Terra do Sangue sabia que Elohim também estava atrás de Bram. Os dados que foram usados para restaurar o 23º andar eram de antes da chegada de Agares, então eles conseguiriam ver as pistas do confronto entre Elohim e a Terra do Sangue. Yonvou também plantou provas com a sincronização. Quero saber os detalhes. Lau disse que queria convidar eu e Bram para a Terra do Sangue. Depois disso Yonvou mentiu sem nem pensar duas vezes. Ele descreveu o convite de Lau, como aceitou e a oferta de Lau de ajudá-los com o dinossauro ceratopsiano. Então ele descreveu como Elohim apareceu e como Mal conseguiram escapar com a ajuda de Lau. Não sei se você vai acreditar em mim, mas Lau disse que ele não podia deixar os convidados do imperador dele correr perigo, então conseguiu tempo para que pudéssemos escapar.
Felizmente, nós sobrevivemos, mas a voz de Yonvou foi sumindo, mas era o suficiente. Marquês Caliburn cerrou os punhos. Seus olhos afiados tremeram. Não havia nada que afetasse mais os membros da Terra do Sangue do que uma história sobre lealdade. Como foram seus últimos momentos? Ele morreu como um cavaleiro, é mesmo? Que bom! Marquês Caliburn ficou em silêncio e fechou os olhos. Ele repetiu o nome do seu fiel subordinado que tinha morrido pelo imperador. Atrás dele, os jogadores murmuravam com raiva sobre a covardice de Elohim. Nenhum deles tinha percebido nada de estranho. Afinal, a atuação de Yonvou era boa o suficiente para enganar até o mercador misterioso. Yonvou quase não conseguiu segurar uma risada, ao pensar que tinha descoberto outro talento oculto. Com isso, a Terra do Sangue vai ficar enfurecida. Tudo tinha sido preparado. O dragão vermelho estaria perseguindo Valpurgisnacht a qualquer momento. Yonvou estava planejando em interferir com Bran e Ananta como sua desculpa. Então Elohim não conseguiria resistir de aparecer e a Terra do Sangue viria atrás para atacá-los. Com uma atacada só, 3 grandes clãs se envolveriam em uma guerra. Eventualmente, até a Torre de Magia, a Associação de Mercadores do Magnata e o escritório se envolveriam para confirmar a autenticidade da inscrição. Nunca houve uma luta assim desde o começo da torre. Yonvou iria tomar tudo que precisava dessa luta, incluindo Ananta. A cabeça de Vieira Dune vai ser um ótimo bônus também. Punch estava boquiaberto com como Yonvou conseguia mentir tão fácil assim, mas não mostrou seu rosto para o Marquês Caliburn. Marquês Caliburn se acalmou e fez outra pergunta a Yonvou. Qual foi a sua resposta naquela hora? Eu aceitei o convite e essa ainda é a sua resposta. É claro. Pelo bem do nosso companheiro. Companheiro, sim. Você está certo. Se Olau era seu companheiro, você também é um companheiro meu e da Terra do Sangue. Os olhos do Marquês Caliburn brilharam. Eu juro aqui e agora que, de acordo com a vontade de Lau, vamos considerá-lo nosso aliado e protegê-lo do perigo contanto que você não nos traia. Onde quer que você esteja, o Imperador da Terra do Sangue estará com você. Poder mágico estava infundido em sua voz. E Elohim terá que pagar o preço. Ding. O juramento de Marquês Caliburn foi declarado. Uma linha invisível conectou Marquês Caliburn e Yonvou quando o sistema aplicou o juramento de mana. Isso também era uma declaração de guerra contra Elohim. Nem mesmo amigos próximos faziam esse tipo de juramento, mas Marquês Caliburn estava furioso com a morte de Lau. Depois de confirmar o juramento, ele deu um aceno com a cabeça e convidou Yonvou para ir à Terra do Sangue novamente. No entanto, naquele momento, um subordinado disse com urgência, Senhor. Ele rapidamente sussurrou no ouvido do Marquês. Quando ele viu o rosto do Marquês ficar rígido, Yonvou imediatamente entendeu o que tinha acontecido. Começou. O Marquês Caliburn virou para olhar para Yonvou como uma expressão desconfortável. Acho que teremos que adiar a sua visita por enquanto. Parece que a Rainha do Verão está com alguns problemas. Já que o dragão vermelho estava agindo, eles teriam que ficar atentos também. Yonvou concordou em entendimento. Não precisamos ter pressa. Podemos conversar da próxima vez. Marquês Caliburn se virou e saiu do andar com seus subordinados. Enquanto os observavam indo embora, Bran se aproximou de Yonvou. Yonvou concordou. Sim, precisamos ir também. E eles pularão em um portal. Capítulo 226, Caça às Bruxas. 1, Shrek. Marquês Caliburn saiu de um portal em uma nova localização no distrito externo. Diferente do 23º andar, estava quente e o cheiro forte de sangue entrou pelas suas narinas. Seu rosto se enrijeceu quando viu o que estava em sua frente. Tudo estava em ruínas. Construções tinham desmoronado e estavam cheias de marcas de batalhas violentas. Por um momento, Marquês Caliburn se perguntou se tinha aberto o portal errado por engano, pois ele planejava ir à casa de leilões Kelat. Ele nunca esperava que o mercado cheio de vida seria reduzido a esse estado. Mas assim que viu os subordinados da Terra do Sangue sentados nas ruínas, ele percebeu que estava no lugar certo. O que é Conte? Finalmente está aqui.
Marquês Caliburn estava prestes a gritar para seus subordinados, quando uma voz familiar falou atrás dele. O Marquês se virou e não conseguiu evitar de arfar quando viu o Duque Archibald. Senhor, não exagere a situação. Os subordinados vão ficar preocupados. A manga do braço direito do Duque Archibald estava vazia, mas ele acenou com sua mão restante como se não fosse grande coisa e se sentou ao lado dos subordinados. O que aconteceu? Marquês Caliburn reprimiu sua raiva. A Terra do Sangue ficou cada vez mais forte através dos anos e ele lutou em incontáveis campos de batalha para esse fim, mas ele nunca tinha visto algo assim. Ele não tinha ideia do que tinha acontecido, pois foi para o 23º andar depois que a Floresta dos Demônios foi destruída. Duque Archibald deu uma enorme mordida no pedaço de pão que estava segurando e disse com indiferença: "O dragão vermelho enlouqueceu. Quer dizer que você ficou sabendo daquela coisa chamada a inscrição de Trismegistus, não é?" Sim, o dragão vermelho causou uma confusão durante o leilão. Acho que não estavam satisfeitos só com a torre de magia, os associados do magnata e o escritório como inimigos. HMPH. Marquês Caliburn podia adivinhar o que tinha acontecido. O dragão vermelho provavelmente se virou contra todos os outros clãs que estavam no leilão. Provavelmente tentaram parar o dragão vermelho e falharam. Para ser honesto, não era tão surpreendente. Embora fosse um pouco humilhante de admitir, até a Terra do Sangue não era párrea para o dragão vermelho. Eles eram tão fortes que poderiam lutar contra a torre inteira sem nem pensar duas vezes. Mas ele não conseguia acreditar que tinha conseguido arrancar um dos braços do Duque Archibald. O Duque Archibald que ele conhecia não perderia tão fácil assim para alguém, a não ser que fosse o Imperador da Gula. Não, até o Imperador da Gula teria dificuldades de subjugá-lo assim. Archibald não representava o poder por nada. No entanto, ele balançou sua mão de modo indiferente, como se não quisesse falar sobre isso. Deixando isso de lado, como foi com o acumulador. Ele prometeu visitar a capital. Além disso, o barão lá, o Marquês Caliburn, repetiu o que tinha descoberto. Duque Archibald assentiu, já que era algo que ele já tinha imaginado. Entendo. Pelo menos as preocupações do imperador vão ser amenizadas um pouco. De qualquer forma, aqueles desgraçados de Elohim devem ter ficado loucos também. Os olhos do Duque Archibald estavam queimando. Ele não sabia por que tantas pessoas estavam atrás deles. Já bastava Elohim e o dragão vermelho. Todos nessa torre são parasitas inúteis. Não sei por que está sendo tão difícil de retomar a nossa terra, Duque Archibald murmurou irritado antes de chamar o Marquês Caliburn. Sim, sua graça. O Marquês Caliburn rapidamente se ajoelhou e curvou sua cabeça. Em um campo de batalha, as ordens do comandante eram equivalentes às do imperador. Os olhos do Marquês brilharam ao ouvir as palavras do Duque Archibald. Vamos preparar o exército significava que os parasitas que desafiaram a vontade do imperador seriam eliminados. Eles iam declarar guerra. Marquês Caliburn tremeu. A paz que Arte havia criado através de sua queda estava finalmente prestes a acabar. Sim, agora mesmo. Muito tempo depois que Duque Archibald e Marquês Caliburn saíram com seus subordinados, um portal vermelho se abriu e Yonvou e os outros apareceram. Que bagunça! Bran olhou para a casa de leilões Quilat, ou o que tinha sobrado dela, enquanto balançava a cabeça em descrença. Eles sabiam que o dragão vermelho se viraria contra os outros clãs, mas e quanto ao escritório? Destruir a casa de leilões significava que várias associações de mercadores misteriosos se tornariam inimigos deles também. Embora fosse difícil para os jogadores estimar o poder exato dos guardiões, era claro que até deuses e demônios não podiam tocar os 12 zodíacos. Se eles agissem, o dragão vermelho não conseguiria evitar sua destruição. Os mercadores misteriosos não lutariam com o dragão vermelho como os outros clãs ou o escritório, mas como eles eram um clã de tamanho considerável, provavelmente precisariam de muitos suprimentos. Se as associações os banissem, seria difícil para eles lutar. Era impossível o dragão vermelho não esperar algo assim. Até uma criança saberia das consequências. Será que tinham algo como garantia?
Parecia que eles estavam liderando todos por um caminho de destruição por causa de pura arrogância. Isso só mostra o quanto estão desesperados. Se a rainha morrer, tudo vai estar acabado para eles. Bran concordou calmamente. Sem a rainha do verão, o poder deles desmoronaria como um castelo de areia molhado. Eles estavam praticamente pendurados na beirada de um abismo. Se os chutarmos mais um pouco, eles vão cair direto no abismo. Vai ser divertido assistir. Se algo tão grande como eles cair. Ion riu e olhou para sua sombra. Bom, sua sombra se esticou e um Lich vestindo um manto apareceu. Me dê suas ordens, por favor. Descubra para onde o dragão vermelho foi. Bo assinou com a cabeça e saiu flutuando para o céu, levantando uma miçanga preta. Uma coluna de luz saiu da miçanga e começou a emitir magia. Bo tinha ficado mais forte em pouco tempo e agora ele ultrapassava os poderes da maioria dos outros Lich por causa da magia de runas, a pesquisa de Victoria, o conhecimento que ganhou estudando a Pedra Filosofal, o poder do livro Selês e a magia demoníaca. Bran olhou para Bo com interesse. Esse cara fica mais interessante cada vez que o vejo. Onde você o encontrou? Como assim? Ion conseguiu Bo através de um brinco que ganhou como recompensa. Até onde ele sabia, Bo era um jogador que viveu muito tempo atrás. HM? Você não percebeu? Acho que ele também não percebeu ainda, mas provavelmente ele era bem famoso quando era vivo. Mesmo para um Lich, esse tipo de crescimento é impossível. Seus novos poderes devem ser mais como os poderes originais dele. Voltando, Bran tocou seu queixo. Ele provavelmente é mais poderoso do que esses seus 3 amigos. Se eu tivesse que compará-lo com alguém de hoje em dia, diria que ele estaria no mesmo nível dos 9 reis. Ion sentiu as reações de surpresa de Shamon, Anriong e Rebecca através de sua conexão. Eles consideravam Bo mais fraco que eles, já que ele ainda não conseguia falar direito, e era um choque descobrir esse fato. Ion também tinha uma expressão estranha no rosto. Bo costumava estar no mesmo nível que os 9 reis. Ion só se encontrou com 2 dos 9 reis até agora, o rei marcial e a rainha do verão. Mas ele tinha visto um pouco dos outros através das sombras do 21º andar, então ele tinha uma ideia dos tipos de indivíduos que eles eram. Ele não conseguia imaginar Bo estando no mesmo nível deles. Além disso, se ele era tão poderoso assim, o que aconteceu para fazê-lo cair tanto a ponto de ter sido selado em um artefato que era uma mera recompensa do tutorial? Aliás, Bo estava dentro de um artefato que era classificado como D. Não era algo que uma pessoa como ele poderia ter usado. Ion só o nome Bo para ele porque era um curandeiro. Mas Bo não reagiu, talvez porque não entendia a situação. Enquanto Ion estava perdido em pensamentos, Bo disse: "Deixe-me mostrar." A miçanga preta brilhou e várias imagens apareceram na mente de Ion. Eram cenas do que tinha acontecido. O dragão vermelho finalmente enlouqueceu. O tesouro só está voltando para as mãos do seu dono de direito, não acham? Se você tem o poder para tomar alguma coisa, então pertence a você. Não é algo que vocês fazem também. Com uma risada de desprezo de Tom, o confronto entre o dragão vermelho e os outros clãs destruíram a casa de leilões Kelat instantaneamente. Como um fantasma, Ion assistia tudo de cima. Olho da consternação. Esse era o poder que Bo havia criado usando o livro Selês como referência. Ele podia recriar eventos passados usando vestígios deixados para trás em objetos. O poder do dragão vermelho era esmagador. Já era surpreendente o suficiente que Tom, o mais jovem dos 9 filhos do dragão, tinha aparecido, mas eles até conseguiram subjugar os outros clãs. A espada antiga, Anna, cortou o braço direito do Duque Ardbat com sua bengala e os 2 bispos do exército demoníaco falharam em derrotar os assassinos gêmeos, Jack e Ripper. Olhos de Falcão Troy usou suas garras para massacrar os estudiosos rebeldes da Torre de Magia. Cenas horríveis como essas aconteciam por toda a casa de leilões. Que bagunça! Ion foi pego de surpresa e riu em descrença. Esse era o objetivo dele, mas a escala era muito maior do que ele esperava.
É ainda melhor para mim quanto mais profundas as águas fossem e quanto mais voltassem, mais ele iria se beneficiar. Tom pegou a inscrição e foi para o 76º andar através de um portal. O tumulto na casa de leilões Kelat terminou ali, mas a confusão que tinha ficado para trás durou por um longo tempo. Enquanto buscava pelos diferentes clãs e jogadores, Yonvou encontrou as bruxas que estava procurando. Ele se moveu para mais perto delas. Seus rostos eram familiares para Yonvou. Dark e Margaret. Já faz um tempo que pessoas que parecem estar protegendo Vieira Dune a estão seguindo. Não sei o motivo. Mas as primeiras bruxas que nasceram da mãe das bruxas, Noite, normalmente protegiam Vieira Dune e até se tornaram suas professoras e família. Vieira Dune era a líder de Valpurgisnacht, mas ela não conseguia liderá-la sozinha. Como resultado, algumas das bruxas se tornaram suas madrinhas. Elas eram as primeiras bruxas e ninguém sabia de onde vieram. Tudo que as pessoas sabiam era que elas eram monstros ancestrais que estavam vivos desde o começo da torre. Dark e Margaret eram uma das primeiras bruxas e foram elas que ensinaram sedução e poder oculto para Vieira Dune. O que aconteceu? Porque a inscrição Esmeralda estava aqui. Parecia que tinha traços de alguma outra coisa nela, mas com certeza era a inscrição Esmeralda. Quem a divulgou? Provavelmente é a cópia de Lionte, mas quem faria uma coisa dessas? As bruxas tinham vindo por um único motivo: confirmar a autenticidade da inscrição. Assim que descobriram que era real, elas entenderam que os outros poderiam colocar a culpa nelas por tudo que acontecesse. No entanto, elas precisavam esconder a relação delas com a inscrição por enquanto. Vamos sair daqui. Primeiro elas planejavam voltar para o Castelo Brooklyn para discutir seus próximos passos. Dark e Margaret reuniram as jovens bruxas sob seus comandos e recitaram uma magia para ativar teleporte. Elas deixaram o tumulto para trás e voltaram para sua base. Bow. Yonvou imediatamente alertou Bow. O Castelo Brooklyn não estava em uma localização física. O mundo infinito da noite que as bruxas mencionavam era um subespaço e não havia nenhum caminho ou coordenadas que levassem até ele. Yonvou queria que Bow descobrisse as coordenadas através dos traços que elas deixaram para trás. Eu encontrei. Bingo. Continua no próximo vídeo.